Olá, boa noite, graça e paz, tudo bem? Como vocês estão? Estão bem? Graças a Deus nós estamos bem também. A Esther está bem, está crescendo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ainda estamos nos adaptando, né? Nessa fase para poder fazer o culto e também não fazer tanto barulho para acordar ela, né? Mas graças a Deus estamos bem, ela está bem, está crescendo bem, está linda, uma princesa do Senhor mesmo, né? Quero deixar uma mensagem nessa noite ao seu coração, porque hoje é um domingo de Páscoa, né? Um domingo maravilhoso, onde a gente entende o sacrifício, né, de Jesus naquela cruz, onde ele morre e ele ressuscita para dar a oportunidade a mim e a você de vida eterna, a oportunidade de salvação, não é? Mas eu quero falar um pouco mais disso, um pouco além mais disso, né? Não só a gente ter uma liberdade de salvação, a gente ser agraciado por podermos ter a oportunidade de ser salvos e morarmos com o Senhor através do sacrifício de Jesus naquela cruz, mas eu quero falar para você também que o sacrifício de Jesus naquela cruz nos dá a oportunidade de nós a cada dia nos libertarmos do pecado que aflige a nossa vida, que aflige o nosso ser. E tudo, sabe aonde começa? Aqui, nos nossos pensamentos. Jesus ele nos dá a oportunidade de sermos livres na mentalidade. Temos uma mente segundo ao seu evangelho, uma mente segundo a mente dele. A Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. E sabe como é a mente de Cristo? Uma mente que se preocupa em agradar ao seu Pai. Uma mente que se preocupa em trazer o reino e o governo dele, estabelecer o reino do Senhor. Por isso que lá em Mateus fala assim, para você não se preocupar com a vez de comer, com a vez de beber ou com o que é a vez de vestir. Mas primeiramente buscar o reino dos céus e a sua justiça. Então tudo começa o quê? No trabalhar da nossa mente. Se nós tivermos uma mente sadia, uma mente em Cristo Jesus, todas as coisas vão fluir na nossa vida, porque a nossa mente não é uma mente pecaminosa, mas sim uma mente que quer cada dia mais estar longe do pecado. É uma mente que quer cada dia estar longe das coisas que não agradam ao Senhor. No Salmo 139 diz assim: Senhor, tu sonda-me e me conhece. Sabe quando me assento e quando me levanto. E de longe penetra nos meus pensamentos. De longe ele penetra nos meus pensamentos para conhecer, para saber se os meus pensamentos são pensamentos bons ou se os meus pensamentos são os pensamentos maus. Então nós hoje temos a liberdade de ter uma mente liberta. Uma mente sã em Cristo Jesus. Uma mente liberta da escravidão do mundo. Quando Deus libertou o povo de Israel, 430 anos ali, sendo escravos do Egito, e Deus liberta o seu povo, Deus vence a cada um dos deuses que o Egito tinha, mostrando que ele era o único e poderoso Deus, o Eu Sou. Ele libertou o seu povo fisicamente. Agora Jesus, ele vem para quê? Libertar o povo não só fisicamente, mas libertar o povo espiritualmente, mentalmente. Compreendeu? Deus libertou o seu povo fisicamente e Jesus libertou o seu povo espiritualmente, mentalmente. Há uma libertação de mente agora. Porque antes nós éramos escravos na mentalidade pelo pecado. Agora Jesus dá a oportunidade de nós dizermos não ao pecado e temos uma mente segundo ao coração dele. Uma mente pura, uma mente sã, uma mente sadia, uma mente de reino, uma mente de governo. Uma mente exatamente livre para adorar. Se nós aprendermos a nos conectar juntamente com a palavra de Deus e trabalhar nossa mente e o nosso coração, teremos uma vida espiritual sã, pois sabemos que nós a cada dia estaremos conectados à presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Como a palavra de Deus diz que ele sublinha os nossos pensamentos, ele penetra nos nossos pensamentos, ele quer saber o que nós estamos pensando.
se nós tivermos pensamentos em buscar a sua presença, pensamento em estarmos conectados a Ele, pensamento onde nós queremos viver na presença dEle, pensamento onde revela que Ele é o nosso amor maior, estaremos vivendo o Evangelho verdadeiro de Cristo. Estaremos amando a Deus acima de todas as coisas. E estaremos amando ao nosso próximo como a nós mesmos, porque nós temos o quê? Uma mente liberta do pecado. Jesus, ele quer que eu e você tenha a mente liberta do pecado. Tenhamos uma mente liberta, uma mente sã, uma mente que agrada ao coração do Pai. Presta bem atenção. Olha só o que diz aqui, ó. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Toda altivez se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando todo o pensamento à obediência de Cristo. Então aqui a gente tem duas situações. Toda altivez, o que é altivez? O que é altivez? Toda altivez levanta contra o conhecimento de Deus. Sabe o que é altivez? Altivez, para você poder entender, é a soberba. É os seus pensamentos serem maiores do que o que Deus tem para você. Entendeu? E quando você tem essa altivez, quando você tem essa soberba, ou quando você tem esse orgulho de saber mais, você vai contra o conhecimento de Deus, porque a Bíblia nos ensina que quanto mais humilde nós formos, mais vamos aprender do seu reino e do seu evangelho, da sua palavra que é viva, que é eficaz, que traz a luz. Temos que ter o que? Humildade de aprender com Cristo. Mas para isso, para podermos aprender com Cristo, nós precisamos ter uma mente cativa em Cristo. O que é uma mente cativa em Cristo? Ou um pensamento cativo em Cristo, um pensamento de obediência. É elevarmos o nosso pensamento às vontades do Senhor. É buscar na sua palavra, nos seus ensinos bíblicos, a mente que Ele gostaria que eu tivesse. A palavra cativo é uma palavra de prisão. Jesus, ele nos chamou para uma liberdade, mas para nós sermos libertos, nós precisamos nos aprisionar a Ele. Não sei se você consegue entender isso. Só que a prisão dele é a liberdade. Expressão de pensamento de tudo. Mas é uma mente sã. Porque uma mente pecaminosa só leva cada vez mais ao precipício, a longe de Deus. Mas uma mente presa em Cristo nos leva cada vez mais perto de Deus, mais perto do Espírito Santo, mais cheio do Espírito Santo, uma liberdade em Jesus Cristo, vivendo uma liberdade na mente e no mundo onde quer nos aprisionar. Conseguem entender isso? Então precisamos levar os nossos pensamentos cativos a Cristo em obediência, para sermos libertos do pecado que quer nos afastar de Deus. Compreende? Filipenses capítulo 4 diz assim, capítulo 4 versículo 8, para o que nós devemos exercer para termos a mente liberta em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Aqui Paulo está ensinando como nós devemos exercer exatamente a nossa mente para a vontade do Espírito Santo, para a vontade de Cristo. Entende isso? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. O que é verdadeiro, o que é respeitável? A palavra do Senhor. Tudo que é justo, o que é justo? A palavra do Senhor. Tudo que é puro, o que é puro? A palavra do Senhor.
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, o que é? A palavra do Senhor. Se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então o que ele quer dizer? Que nós devemos ocupar os nossos pensamentos nos ensinamentos de Jesus Cristo nessa palavra, na Bíblia. Os ensinamentos que Jesus fez na terra. Devemos ocupar nossos pensamentos na vontade do Espírito Santo, vivendo uma vontade com o Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. O que também aprendestes, quando você medita na palavra, você está aprendendo e está fazendo exercício na sua mente. Aí você recebe da parte do Espírito Santo esse entendimento. Você ouve o Espírito Santo a falar contigo e você vê as ações do Espírito Santo. E aí o que você faz? Você pratica. E quando você pratica, o Deus de paz será convosco. Sabe por quê? Porque você está levando o reino, o governo de Jesus Cristo nessa terra. Então que nessa noite de Páscoa, nesse domingo de Páscoa, que você seja liberto na mente e no coração. Mente de Cristo, mentalidade de Cristo. É pensar coisas boas, se conectar em Jesus Cristo, na sua Escritura, em coisas boas e entender e compreender que nós precisamos ter a mentalidade da palavra de Deus, da palavra de vida. E a nossa vida vai ser mudada. A nossa vida vai dar uma mudança geral, exatamente da água para o vinho. Que nessa noite você venha orar e pedir para ter uma mente de Cristo. Peça ao Senhor, sonda o meu coração, Pai. Muda a minha história, muda os meus pensamentos. Se os meus pensamentos são maus, Senhor, retire esses pensamentos de mim, pois eu quero viver os teus pensamentos, assim como a tua palavra me ensina, Pai. Me ensina a ter pensamentos bons, Senhor. Você vai ter pensamentos bons meditando na Escritura, meditando na palavra, aprendendo com Jesus Cristo, vendo o que Ele fez e querendo imitá-lo, exatamente, querendo imitá-lo em tudo que Ele fez. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz, que Deus te dê uma boa noite, em nome de Jesus.